por meio das leis são criadas normas gerais e abstratas que regulamentam as normas previstas na Constituição Federal. Existem duas grandes diferenças entre a lei complementar e a lei ordinária. Uma diferença do ponto de vista material e outra do ponto de vista formal. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou explicar as diferenças entre essas duas espécies normativas. E eu te convido a se inscrever no canal, porque toda semana eu estou aqui trazendo resumos de conteúdos de direito e também outros assuntos que sejam interessantes para você. Vou iniciar as diferenças entre lei ordinária e lei complementar, iniciando pelas diferenças no aspecto material, ou seja, a matéria que é tratada por cada uma dessas leis. É basicamente o seguinte: aquilo que cabe à lei complementar é aquilo que está previsto de forma taxativa na Constituição. As hipóteses de regulamentação da Constituição por meio de lei complementar estão taxativamente previstas na nossa Carta Magna. Sempre que for para determinada matéria ser regulamentada por lei complementar, a Constituição dirá isso expressamente. As hipóteses que estão regulamentadas por lei complementar foram pré-determinadas. Para saber todas as situações em que a Constituição determinou a edição de lei complementar, é muito simples. Basta você abrir a Constituição no site do Planalto. Se você não sabe fazer isso, é só escrever Constituição no Google e abrir o link que leva ao site do Planalto. E aí você vai utilizar a ferramenta de busca por palavras, que no Google Chrome é Ctrl F. E aí você vai escrever lei complementar. Pronto! Vai aparecer todas as hipóteses em que é necessária a regulamentação de norma constitucional através de lei complementar. Por exemplo, o artigo 25, parágrafo 3º, diz que os estados podem instituir regiões metropolitanas mediante lei complementar. Ou seja, não é possível instituir região metropolitana por lei ordinária, pois a Constituição determina que isso seja feito por lei complementar. A Constituição também determina tudo que deve ser regulamentado por decreto legislativo e resolução. Ou seja, apenas aquilo que não tiver que ser editado por lei complementar, decreto legislativo e resolução é que pode ser criado mediante lei ordinária. O campo material ocupado pelas leis ordinárias é residual. É só aquilo que sobra. O que, no caso, ainda assim, a maioria, sobra muita coisa para ser regulamentada por lei ordinária. A maioria das leis do Brasil são leis ordinárias. Essa é a diferença entre lei complementar e lei ordinária no aspecto material. As matérias definidas para a lei complementar estão taxativamente na Constituição, enquanto que as matérias cabíveis à lei ordinária são residuais. É tudo que não for regulamentado por lei complementar, decreto legislativo e resolução. Vamos agora ao aspecto formal. No tocante ao aspecto formal, a grande diferença entre a lei complementar e a lei ordinária está no quórum de aprovação do projeto de lei. Enquanto a lei complementar é aprovada pelo quórum de maioria absoluta, as leis ordinárias são aprovadas pelo quórum de maioria simples ou relativa. Mas, Cíntia, eu não sei a diferença entre maioria absoluta e maioria relativa. Calma, pequeno gafanhoto, que hoje você vai saber a diferença. Nos dois casos, busca-se a maioria. Só que para o quórum de maioria absoluta, a maioria será dos componentes do total de membros integrantes da casa. Ou seja, é um número fixo, porque corresponde à maioria dos membros da Câmara de Deputados e do Senado Federal. Enquanto que para a maioria relativa ou maioria simples, a maioria será dos presentes na reunião ou sessão que compareceram naquele dia de votação. Por exemplo, atualmente, na Câmara dos Deputados, nós temos 513 deputados. Dividindo isso pela metade, chegamos ao número 256,5. Então você deve
arredondar esse número para cima, e aí chegamos a 257 membros. Ou seja, para haver aprovação por maioria absoluta, é necessário ter aprovação por 257 deputados federais. Já no Senado Federal, nós temos 81 senadores, o que, dividido pela metade, dá 40,5. Arredondando esse número para cima, temos o quórum de aprovação por maioria absoluta de 41 senadores. Resumindo, para criar uma lei complementar deve haver aprovação por 257 deputados e 41 senadores, porque isso corresponde à maioria absoluta dessas duas casas. Outro detalhe, caso ao dividir pela metade você chegue a um número par, você deve acrescentar um número para cima. Imagine que exista um parlamento imaginário composto por 100 membros. A metade seria 50. Ou seja, não podemos dizer que 50 seria a maioria de alguma coisa, pois estaria empatado para cada lado. Então nós acrescentamos um número e aí a maioria seria 51. Ok, você entendeu como funciona a maioria absoluta, que é necessária para aprovação de lei complementar. Agora vamos para a maioria relativa ou maioria simples, que é o quórum para aprovação de lei ordinária. Ela seria a maioria dos presentes na reunião ou sessão. Mas eu trago a você um questionamento. E se no dia da sessão houver apenas 10 membros na casa? Imagine que tenha um número baixíssimo de deputados ou de senadores na votação. E aí, a lei vai ser aprovada pela maioria dos membros? 10 membros, por exemplo? A resposta é que não. Existe um quórum de instalação da sessão de votação, que deve ser da maioria absoluta dos membros. É assim, na sessão deve estar presente, no mínimo, a maioria absoluta dos membros, ou seja, 257 deputados federais e 41 senadores. E aí, estando presente essa maioria absoluta, é possível haver a votação da lei ordinária, que será aprovada pela maioria simples ou relativa, que é a maioria dos membros presentes. Para visualizar mais fácil, vamos pegar como exemplo aquele parlamento imaginário que tem 100 membros. Para iniciar uma votação, deve estar presente pelo menos a maioria absoluta dos membros, ou seja, o quórum de instalação é de 51 membros. Porque, lembrando que números pares você deve acrescentar mais um número. Imagine que naquele dia compareceram 60 membros. Podemos iniciar a votação? Sim, podemos, porque já está presente a maioria absoluta, que seria de pelo menos 51 membros. E qual vai ser o quórum de aprovação por maioria simples? Vai ser de 31 membros, pois estavam 60 membros presentes. E aí, como a metade disso seria um número par, você acrescenta mais um número. Nós podemos dizer que o quórum de instalação da sessão de votação é o mesmo, tanto para a lei ordinária quanto para a lei complementar. Em ambos os casos, nós precisamos que esteja presente a maioria absoluta dos membros da casa. A diferença é que no momento da votação, a lei complementar exige que haja aprovação por maioria absoluta dos membros totais da casa. Enquanto que para a maioria relativa ou maioria simples, basta aprovação pelos membros presentes na votação. Eu falei que você ia entender a diferença entre maioria absoluta e maioria relativa. Agora vamos ao próximo tópico desse vídeo, que é uma dúvida muito frequente. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? A resposta é que não. O fato da Constituição ter definido quais matérias cabem à lei complementar e o fato do pré-requisito da lei complementar ter um quórum diferenciado de aprovação não fazem com que a lei complementar seja superior hierarquicamente à lei ordinária. Ambas encontram o seu fundamento de validade na Constituição. O que existem são apenas âmbitos diferenciados de atuação e atribuições diversas, de acordo com regras definidas na Constituição. O STF já se posicionou no sentido da inexistência de hierarquia entre a lei complementar e a lei ordinária. Outra pergunta frequente: é possível que as constituições estaduais coloquem a exigência de criação de lei complementar para matérias
que não tenham sido previstas na Constituição Federal? A resposta também é não. As constituições estaduais não podem exigir a edição de lei complementar em matérias que não sejam exatamente aquilo que a Constituição Federal estabeleceu como reservado para essa espécie normativa. Aqui nós vemos a aplicação do princípio da simetria. Pelo princípio da simetria, existem em muitas situações uma necessidade de simetria no âmbito estadual e municipal daquilo que existe no âmbito federal. É uma forma de manter a coerência entre as regras nas esferas federal, estadual e municipal. Se você chegou até aqui, conta para mim nos comentários se você está estudando esse conteúdo só por curiosidade, ou se você é aluno do curso de Direito, ou se você está estudando para algum concurso público. Enfim, escreve nos comentários o motivo por que você decidiu aprender esse assunto hoje. Assim eu posso saber mais sobre quem assiste meus vídeos para eu pensar nos próximos conteúdos. Deixo aqui novamente o convite para você se inscrever no canal e também para assistir a mais vídeos. Eu tenho uma playlist muito legal de direito constitucional aqui no canal com vários assuntos importantes. Fiz com o maior empenho para te ajudar nos seus estudos. Vou deixar o link aqui para você assistir a playlist ainda hoje. Até!